né? Então, Juízes, capítulo de número 13, versículo 1, nos diz assim a palavra do Senhor: tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Vamos orar? Maravilhoso Deus, santo e bendito, aqui estamos nós diante da Tua viva e poderosa palavra, e clamamos ao Senhor que venha revelar ao nosso coração a Tua vontade e o Teu querer. Para isso, Senhor, sossega o nosso coração e a nossa alma, e não deixe que o barulho externo atrapalhe a concentração na palavra do Senhor. Mas antes, ó Deus, que nós venhamos a estar completamente atentos a esta palavra, para glorificar e bendizer o Teu nome, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, antes da gente poder iniciar, eu vou pedir a Adelene para entregar a folha ali para a nossa querida Laisla, mas eu vou pedir para a Laisla vir aqui à frente, que eu vou explicar para ela o que nós vamos fazer para falar. Vem cá, Laisla, vem. E para entregar também para a Isabela e para a Sofia, para que elas possam estar ali acompanhando o sermão. Vem cá. Deixa eu te explicar o que o pastor vai falar. Vem cá. O pastor, olha para mim. O pastor vai estar falando sobre o livro de Juízes, tá bom? E o que nós vamos estar pregando hoje, nós vamos estar falando sobre um Deus que é bondoso, que é gracioso e que age em nosso favor. Então você tem um desenho lá, que você vai colorir bem bonitinho, que ele fala exatamente sobre isso que nós estamos falando, de um Deus que cuida de nós. E lá está escrito assim: Deus cuida de mim. Aí a mamãe vai te orientar, o papai vai te orientar, e quando terminar o culto, eu quero ver o seu desenho, tá bom? Quero ver se ele esteja bem bonitão, tá bom então? Então vai lá, Deus te abençoe. Para as nossas crianças, a gente tem o desenho para que possa acompanhar a mensagem. Para os nossos adolescentes, tem aí um questionário, onde eles vão respondendo à medida que vão acompanhando a mensagem, para que possa estar mais atento naquilo que nós estamos falando e naquilo que nós estamos ensinando. Então, Juízes, capítulo 13, versículo 1 é o nosso texto de hoje. E eu começo fazendo uma pergunta muito séria, e que eu sei que nós já fizemos isso. Você já teve aquela sensação de que você estava certo? Já tomou aquela decisão em que você tinha certeza absoluta que você estava certo, e em determinado momento você descobriu que estava errado? Quem não passou por isso? Quem não experimentou esta realidade, né? Tem um conto, uma parábola do escritor norte-americano Max Lucado, que ele conta a experiência de Madeleine. Madeleine era uma criança que foi criada pelo seu pai com muito carinho, com muito cuidado. E enquanto ela era pequena, então ela amava o seu pai e o cuidado do seu pai, e a forma como o seu pai a direcionava e a orientava. Porém, Madeleine cresceu e se tornou uma adolescente. E quando ela chegou à adolescência, vem como toda adolescência aqueles questionamentos, aquelas dúvidas e aquela incerteza das coisas, mas ao mesmo tempo vem aquela arrogância adolescente de que acha que sabe a vida, que sabe de tudo sobre a vida. E Madeleine, o que ela fez? Ela começou a achar que o pai dela não estava mais certo e que ela tinha as decisões corretas para a sua vida. Então Madeleine começou a perceber que aquilo que estava diante dos seus olhos deveria de ser aquilo que ela concordava e que deveria de fazer. E ela tomou uma decisão, ela fugiu com o seu namorado. Na intenção de buscar liberdade, ela mudou de estado, mudou de cidade, foi para um local para poder então descobrir que ela estava errada. Depois de tomar a decisão daquilo que ela achava que era correta aos seus olhos, contrariando aquilo que era correto aos olhos dos pais, ela então vai e agora ela chega à conclusão de que ela estava errada. Essa parábola de Max Lucado, ela tem muito a ver com aquilo que nós temos visto dentro do livro de Juízes, dentro do seu tema geral, que está lá em Juízes capítulo 21, versículo 25, que nos diz: naqueles dias não havia rei em Israel,
Cada um fazia o que achava mais reto. Todo o livro de Israel, todo o livro de Juízes, todo esse material aqui, todo este compilado, ele tem como base exatamente isso. Ele vai apontar exatamente isso. Esse é o tema do livro, né? Resume toda a história daquilo que nós estamos vendo. Onde aquele povo começou a fazer as suas escolhas, achando que elas estavam certas, e achando que Deus estava errado naquilo que Deus havia direcionado para a vida deles. Então, por conta desta ação deles, Deus então entregava este povo à mão dos inimigos e depois preparava um juiz para vir julgar e para libertar esse povo, e isso ia acontecendo, os ciclos iam se repetindo, como nós temos visto até aqui. Para quem tem acompanhado a série, tem visto esta realidade. Se você não acompanhou a série, fica aqui uma dica: você pode entrar no nosso canal do YouTube e entrar lá na playlist, e você vai ter a série toda gravada lá, onde você vai poder acompanhar desde o capítulo 1, versículo 1, até esse momento em que nós estamos falando, né? Hoje, então, nós retornamos a esta série, né? O tema da nossa série, do livro todo, é Juízes, uma jornada entre a obediência e a negligência. E o nosso último sermão aconteceu em novembro, em torno de 2 meses atrás, e nós vimos que havia 25 anos em que Israel permaneceu em paz, quando 3 juízes, que são considerados juízes menores, estiveram governando, estiveram cuidando deste povo. Agora, 2 meses depois, nós retornamos, no intervalo, nós retornamos, e é interessante porque há uma certa coincidência com isso. Nós temos também um intervalo textual, né? O texto termina no versículo de número 15, falando do falecimento, do capítulo 12, falando do falecimento de Abdom, o último desses juízes, né? E agora no capítulo 13, versículo 11, versículo 1, nós entramos num novo tema, e o capítulo 13, ele é um capítulo de transição, daquele período que termina para aquilo que virá, para aquilo que agora será levantado, tá certo? E o versículo 1, nós podemos dizer que a transição da transição é o que vai dar início a essas questões. Ele vai apontar para o passado, vai estabelecer algo no presente e vai nos direcionar para o futuro. Então esse intervalo trabalha esta realidade. O capítulo 13 faz essa transição, e o versículo 1 é importante para a gente poder ter a transição da transição. E ele resume tudo isso naquilo que nós lemos: tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Paz no passado, rebeldia no presente, apontando para o levante de um juiz no futuro. Neste presente que temos aqui, naquilo que é apresentado dentro do texto, eu gostaria de apresentar aos irmãos 3 lições que são preciosas à nossa vida, da qual nós devemos de aplicá-la. E é interessante porque nós iniciamos um novo ano. Nós estamos em 2026 e assim, é um negócio estranho, porque não deveria de ser assim, mas a sociedade fez isso, a cultura fez isso, e nós assumimos esse processo de que o mês de janeiro é um mês de mudança, de novos ritmos, de nova ideia, de nova visão, porque nós fechamos o ano e vamos começar tudo novo. Então a nova jornada é como se dia 31 de dezembro de 2025, o passado, pronto, acabou. Agora vem tudo novo, uma nova jornada, uma nova experiência. O que, de certo modo, é verdade, mas isso acontece todos os dias. Todo dia que você levanta tem uma nova jornada, uma nova experiência. Mas nós criamos expectativa para os nossos próximos 365 dias. E agora, há 11 dias passados desses 365 dias, eu sei que você está cheio de planos, eu sei que você está cheio de ideias, eu sei que você tomou algumas decisões, eu sei que você estabeleceu alguns alvos, e a pergunta é: aquilo que você acha que está certo, está realmente certo? Você está certo daquilo que você vai fazer como certeza absoluta de que está certo? Olha que tanto de certeza, né? Mas vocês compreenderam o que eu quis dizer? 3 lições que vai nos ajudar a entender isso. E a entender que a vida, querido,
Por mais que a gente não queira, ela é cíclica. E coisas voltam se nós não estivermos atentos ao que está acontecendo. E a primeira lição que nós temos deste texto, ela é muito séria e ela é muito importante. Primeiro, nós vamos aprender que o pecado sempre está à nossa porta. Ele jaz à nossa porta, como o Senhor fala a Caim lá no capítulo de número 4, versículo de número 7 do livro de Gênesis. Veja, o texto começa assim: tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor. É interessante que nós lemos e nós estudamos que durante 25 anos, Israel experimentou um período de paz, sem conflito. 3 juízes estavam ali julgando, cuidando daquela terra, daquele povo. Israel então havia experimentado o cuidado e o zelo de Deus. Eles já haviam passado por essa situação. Nós vemos várias vezes a sequência. Cada vez que um juiz se levanta, é porque Israel havia voltado a fazer o que era mal perante os olhos do Senhor. E novamente, depois de tudo a tragédia, depois de tudo que eles experimentaram, e o que é pior, depois de experimentar a paz de Deus, o cuidado de Deus, o zelo de Deus, eles retornam ao pecado. Na tradução que nós temos nas mãos, que a revista é atualizada, aparece: tornar a fazer o que era mal perante os olhos do Senhor. Mas o texto, de forma literal, ele diria assim: tornar a fazer o que é mal aos olhos do Senhor. A palavra que é traduzida por perante aqui, ela significa olhos. Diante do olhar de Deus, Israel tornou a fazer o que é mal. E aqui está o contraste. Porque vocês vão lembrar que eu, no início dessa sermão, falei que Juízes capítulo 21, versículo 25, declara que eles faziam aquilo que era reto aos seus próprios olhos, ou reto diante de si. E o texto original apresenta exatamente esta realidade: cada homem fazia o que parecia reto aos seus próprios olhos. De um lado, o povo olhando para si mesmo e decidindo conforme o seu olhar, conforme a sua percepção, conforme a sua visão. Do outro lado, Deus olhando para eles e declarando que aquilo que eles achavam que era bom era mal aos olhos do Senhor. Este contraste explica então o erro de Israel. Eles deixaram de seguir aquilo que é certo aos olhos do Senhor para poder passar a seguir aquilo que é certo aos seus próprios olhos. Meus amados, precisamos de entender sobre a sutileza do pecado. Ele sempre estará ao nosso lado, ele sempre estará à nossa porta. E a intenção dele é sempre enganar. Ele parece inofensivo. Ele nos dá a sensação de que está tudo bem, até então que ele vem e nos domina. O pecado não é apenas o ato visível. O pecado, ele começa dentro do coração. É como uma doença que já está em nós desde a queda do homem e que se manifesta em atitudes erradas. Esse versículo nos mostra isso de forma bem implícita. Mesmo depois de tantas bênçãos, Israel não deixou de pecar contra o Senhor. E como isso aconteceu? Começou com o desvio do olhar. Em vez de olhar para a vida sob a direção de Deus, começaram a olhar para a vida sob a sua própria direção, sob as suas próprias escolhas, achando que aquilo que eles estavam fazendo estava certo. Diante do olhar deles, estão corretos. Diante daquilo que eles encontravam, ou daquilo que eles queriam, estão corretos. Mas diante do Senhor, completamente errado. Como Madeleine, que achava pela sua meninice, mas achando-se já moça feita, de que ela estava certa em tomar a decisão e fugir com seu namorado. Mas quando ela descobriu que a decisão dela estava errada e que o pai estava certo, já era tarde demais. Ela já havia feito aquilo que não deveria. Descobriu da pior maneira possível. O pecado está à porta, como Deus diz a Caim, em Gênesis capítulo 4, versículo 7. A porta, ela está entreaberta. Israel então baixa a guarda e o pecado entra e se aloja. Será que na sua vida o pecado também não está agindo assim? Será que você não está
pensando que está fazendo as coisas certas, mas porque você não está observando pela perspectiva de Deus, pela ótica de Deus, você está fazendo a coisa errada. Ainda que o mundo diga que esteja certo, ainda que a sua família diga que esteja certo, ainda que a sua consciência diga que esteja certo, se a palavra de Deus diz que não está, então não está. Mas nós paramos de olhar para a palavra de Deus, paramos de observar os desígnios e os ensinamentos do Senhor para tomar as nossas decisões à luz da nossa experiência. E o que é pior, às vezes à luz da experiência de outro. E então, queridos, somos fadados ao fracasso. Se nós baixarmos a guarda, o pecado entra, e ao entrar, ele transtorna a nossa vida. Ele transtorna, ele faz uma bagunça, como fez na vida de Israel. 25 anos de paz, com aqueles juízes conduzindo. O texto termina dizendo que faleceu Abidom, filho de Reliel, o piratonita, e foi sepultado em Piratom, na terra de Efraim, na região montanhosa dos Amalequitas. Capítulo 12, versículo de número 15. Faleceu o último juiz. Passa-se um período, nós não sabemos quanto tempo. 1 ano, 2 anos, 10 anos, nós não sabemos. Há um intervalo entre o versículo 12 do capítulo 3, versículo 15 do capítulo 12 e o capítulo 13, versículo 1. Mas o texto já começa: tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor. Não havia rei em Israel. O juiz havia morrido. Não havia um rei físico, mas Deus reinava. Ele era o rei absoluto. Israel deveria de viver uma teocracia, onde Deus era o governo, onde eles deveriam de olhar para o Senhor e tomar as suas decisões basiladas na palavra do Senhor, orientadas pela palavra do Senhor. É isso que eles deveriam de fazer. Mas o que eles fazem? Eles fazem o que todo mundo faz e o que nós fazemos. Deixamos de olhar para a palavra de Deus e começamos a tomar as decisões diante daquilo que nós achamos que é o mais reto, que é o mais correto, que é o mais certo. E aí, querido, é dar abertura para o pecado, e o pecado fazer morada em nossas vidas, destruindo tudo aquilo que nós experimentamos diante de Deus de uma forma terrível. Isso nos leva à segunda lição dessa noite. Se nós abrirmos a guarda, nós sabemos que o pecado irá entrar. A segunda lição que nós devemos de entender é que o pecado sempre vai nos escravizar. Observe o que o texto continua dizendo: este, no caso o Senhor, e os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Somos informados então que após esses 25 anos de paz, o povo agora se tornando a fazer o que é mal, havendo pecado diante do Senhor, o próprio Senhor o entrega nas mãos dos filisteus. Quem são estes filisteus? Eram vizinhos de Israel, adoradores de Baal e de Asterote. E como se tornaram então seus dominadores? Se nós lembrarmos aquilo que nós já falamos sobre o próprio livro de Juízes, no capítulo 1 e capítulo 2, nós vamos perceber que aonde nós lemos que Deus havia ordenado então que Israel expulsasse os moradores daquela terra, eles não fizeram como Deus disse que deveriam. É interessante que no capítulo 1, a partir do versículo 1, você vai perceber que eles começam indo até bem. Porém, com o passar do tempo e a expansão territorial, e o povo se acomodando diante da terra, o povo passou a não mais confiar plenamente na promessa do Senhor, e não está mais atento à palavra do Senhor. Deus havia dito através de Moisés, Deus havia dito através de Josué, Deus havia dito pessoalmente a este povo, deixou registrado nas Escrituras, que eles deveriam de expulsar todos que lá estavam. Mas o que eles fazem? Depois de um certo tempo, alguns começam a pensar: não, esses inimigos são fortes demais para que a gente possa expulsá-los, deixe eles lá no canto dele, aqui está bom para a gente. Outros vão dizer: é melhor que nós os submetamos, esses cananeus, como escravos, temos mão de obra barata para poder lidar com as nossas coisas, não vamos expulsá-los não, vamos subjugá-los. Aquilo que parecia a solução inteligente aos olhos deles, aquilo que parecia ser uma boa escolha, uma boa decisão,
ao olhar do mundo, ao olhar da perspectiva mundana, da perspectiva terrena, parecia ser a coisa certa a ser feita. Todas as nações dos lados faziam isso, todos tinham essa mesma perspectiva. Se o inimigo é grande demais, deixa ele quieto, não vou ir atacá-lo. Se ele é fraco demais, em vez de eu expulsá-lo, de eu matá-lo, vamos aproveitar essa mão de obra, vamos arregá-lo junto conosco, vamos escravizá-los. E aquilo então que parecia solução, e uma solução inteligente, revelou-se como desobediência aos olhos do Senhor. Por isso, o anjo do Senhor apareceu em Boquim e declarou: não os expulsarei de diante de vós, antes vos serão por adversários, e os seus deuses vos serão por laços. Juízes capítulo 2, versículo 3. O que Israel achava que poderia fazer, aquilo que ele achava que poderia controlar, aquilo que ele achava que estava sobre o seu poder, na verdade se torna a sua maior armadilha. O que parecia vantagem se torna agora escravidão. Eles experimentam isso por vários ciclos e agora retorna diante dessa situação com os filisteus, os oprimindo por 40 anos, irmãos. Quase o dobro do tempo em que eles experimentaram paz diante do Senhor. Uma geração inteira, uma vida inteira de opressão. Imagine isso. Pessoas nasceram, cresceram, se tornaram adultas, geraram famílias debaixo da opressão, debaixo do peso do pecado e da escravidão. Aquilo que parecia ser vantagem, nada era totalmente errado e tornou-se o seu pior problema. Ah, meus irmãos, o pecado é assim. Ele se apresenta pequeno, se apresenta controlável. Eu dou conta. Eu consigo parar, eu consigo evitar. Na hora que eu quiser, eu largo essa situação. E até parece útil muitas vezes em nossa vida. Foi necessário, eu precisei de fazer. É o que eu tinha que fazer neste exato momento. Mas depois, ele cresce, ele domina e ele escraviza. Sabe, é como uma droga. Parece que primeiro traz prazer, mas depois te prende. É como dinheiro mal usado. Primeiro parece recurso, mas depois se torna o seu senhor. É como a mentira. Primeiro parece solução, mas depois se torna a sua própria prisão. E aqui precisamos aplicar isso à nossa vida. Muitos de nós hoje têm brincado com o pecado. Muitos de nós têm procurado achar que conseguem resistir sozinhos e acham que podem controlar o pecado. Mas a Bíblia nos mostra duas atitudes interessantes que nos faz constatar e perceber o perigo do pecado. É interessante que na igreja moderna, por muitas vezes as pessoas temem a Satanás e brincam com o pecado. Mas observe o que Tiago diz no capítulo 4, versículo 7. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Se eu resistir, me posicionar, se eu me firmar à luz da palavra, ele vai fugir, não devo temê-lo. No entanto, todavia, Paulo diz em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 22, fugir da aparência do mal. Olha, a própria aparência do que é mal, eu devo de retirar, fugir, não devo de confrontar, não devo de tentar encarar, não devo de tentar lutar, não devo tentar dominar, mas eu devo de fugir isso. Por quê? Porque o pecado é atraente, sedutor e é perigoso. Eu tenho que fugir da aparência do mal. Ele vai me escravizar. Ele promete liberdade, mas entrega correntes. Ele promete alegria, mas entrega lágrimas. Ele promete vida, mas entrega morte. Israel, o povo de Deus, viveu 40 anos debaixo da opressão dos filisteus. Uma geração inteira escravizada. Assim também acontece com muitos de nós. Uma vida inteira, ela pode ser marcada pela escravidão do pecado, se nós não permanecermos em guarda. Pecado a gente foge, Satanás a gente resiste. Pareceu que é ruim, sai de perto. Não lute, não brinque, não se aproxime, você vai se queimar, você vai se machucar. E o que é pior, você vai se tornar escravo desta realidade.
É por isso que nós precisamos de vigiar, porque aquilo que o pecado promete como liberdade, jamais será liberdade. E perceba, queridos, esse próprio texto, ele nos dá duas lições importantes. A primeira, pecado sempre está à porta. Não pense você que enquanto você caminhar sobre essa terra, o pecado não será um perigo para você. Ele sempre estará à porta, e se você abrir a guarda, ele vai entrar na sua vida. Essa semana tivemos uma notícia aterradora. Um pastor norte-americano, famoso, escritor de livros, deixou o ministério porque ele confessou que havia pecado. Philip Yancey declarou que ele havia adulterado e deixou o ministério. Anos de trabalho diante do Senhor, uma pessoa renomada, conhecidíssima pelos seus livros, pela sua igreja, pelo seu trabalho, agora está lançado ao chão porque deixou lugar para o pecado. Deixou lugar para o pecado. Se ele, com todo esse aparato e todo esse conhecimento, esteve nessa situação, quem dirá nós? Com menos condições e menos visibilidade. Devemos de tomar cuidado. Mas, meus amados, ainda há uma terceira lição que este texto nos revela. E talvez essa seja a lição mais importante da qual nós devemos de nos apegar. Claro, devemos de estar atento ao pecado que jaz à porta e devemos de perceber que o pecado, se nós darmos brecha, ele vai nos escravizar. Mas acima do pecado, acima do poder deste pecado, nós devemos de entender que Deus está no controle, o Senhor está no controle de todas as coisas. Vamos ler novamente o versículo, observe o que ele diz: tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, o Senhor, os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Veja, o versículo, ele não fala apenas da falha de Israel, do fato de Israel ter pecado, mas ele mostra que Deus está no controle da história. Se agora eles estão sofrendo pelas consequências do pecado, isso significa que Deus está usando isso para corrigi-lo, porque o texto diz que Deus os entregou. É Deus quem os colocou nas mãos dos filisteus para tratar a vida destes que são seus filhos. E essa palavra entregou, ela é muito importante, porque ela não significa que Deus desistiu do seu povo. Ela não significa que Deus abandonou o seu povo, mas ela significa que Deus então os colocou sob a disciplina. Deus está tratando. O Senhor permitiu que Israel fosse dominado pelos filisteus, como consequência da sua rebeldia. Essa entrega então ela é pedagógica, ela é corretiva. Ela é para o bem deste povo, para que ele sentisse o peso das suas escolhas, das suas decisões erradas, para que eles pudessem perceber que aquilo que estava reto aos olhos de Deus, não estava reto aos olhos do Senhor, e trazia consequência para com as suas vidas. Isso já estava previsto na aliança. Em Deuteronômio capítulo 32, versículo 30, nós podemos ler: como poderia um só perseguir 1000, e depois fazerem fugir 10.000, se a sua rocha não nos vendera, e o Senhor lhes não entregara? E no versículo 36 diz: porque o Senhor fará justiça ao seu povo, e se compadecerá dos seus servos. O mesmo Deus que entrega, aquele texto é uma pergunta retórica, como que eles poderão agir sobre este povo? Como é que eles poderão dominar, a menos que a rocha, e a rocha se refere a Deus, a menos que o Senhor os entregasse? Eles vão dizer: eles nunca poderão fazer isso, mas se o Senhor entregar, isso irá acontecer. Porém, no versículo 36, Deus promete o resgate. Aquele Deus que entrega é o Deus que resgata. Meus amados, isso nos mostra o controle absoluto de Deus sobre a história, e o que é melhor, sobre a nossa história. Somos filhos de Deus, Ele irá cuidar de nós. Ele irá sim nos disciplinar, mas Ele não nos abandona. Ele entrega, mas Ele resgata. Ele conduz a sua justiça, mas também manifesta a sua misericórdia. E aqui está a aplicação para nós. Quando Deus permite a disciplina em nossas vidas, não é porque Ele desistiu de nós, mas é exatamente porque Ele não abre mão de nenhum de nós. É por isso que Ele faz isso. Porque Ele nos ama, Ele vai nos corrigir.
Então aquilo que parece reto aos nossos olhos pode ser mal aos olhos do Senhor. Mas mesmo quando somos infiéis, Deus permanece fiel. Deus continua agindo sobre nossas vidas. 40 anos de opressão, uma geração inteira vivendo sob o jugo do inimigo, mas Deus, no seu tempo, irá levantar um libertador. O texto nos prepara para isso. A partir do versículo 2, nós vamos ver o que Deus vai fazer para libertar este povo. Assim também é em nossa vida. Quando tudo parece perdido, Deus continua no trono, conduzindo a história, preparando o livramento. Que lição importante nós podemos tirar aqui? Juízes 13, versículo 1, nos ensina que Deus entrega, mas Deus não abandona, e que essa entrega tem caráter educativo e não definitivo. Então, querido, se você tem tomado decisões erradas ao longo da sua vida, ao longo do ano passado, e quem sabe agora você está diante de decisões que estão desagradando o Senhor, que estão longe das questões do Senhor, você pode saber que se você é filho de Deus, se você é alguém que conhece Cristo como seu único e suficiente Salvador, Ele irá corrigi-lo, entregando você as consequências dos seus atos, dos seus pecados, para que você possa ser restaurado ali na frente, para a glória e honra dele. Mas se você percebeu nesta noite que os seus planos estão de fato longe do caminho do Senhor, mas ainda não foram executados, há tempo de recorrigir a rota. Há tempo de você não viver essa mesma realidade. Há tempo de você perceber aquilo que é reto diante dos olhos do Senhor e passar a viver o que é reto diante do Senhor, para que a paz se estenda sobre a sua vida, para que a bênção de Deus se estenda sobre os seus dias, para que o ano de 2026 seja um ano abençoado. É preciso que você esteja sempre olhando a luz do Senhor. É aos olhos do Senhor que importa, não importa aos olhos do mundo, não importa aos olhos da empresa, não importa aos olhos da família, não importa aos olhos da sua inteligência, importa aos olhos do Senhor. O que o Senhor diz que é reto, o que diz que é certo, e aquilo que ele aponta como errado é erro. Independente do tempo, do dia, do ano, da época, a palavra do Senhor é tão atual hoje como foi no passado. É tão preciosa hoje como foi no passado, é tão verdadeira hoje como foi no passado, é tão viva hoje como foi no passado, e ela deve ser viva na sua vida, para que você experimente o cuidado de Deus e experimente a graça do Senhor. Meus amados, nós vimos 3 lições neste texto. O pecado sempre jaz à porta, pronto a nos seduzir. O pecado nos escraviza, trazendo corrente, lágrimas e morte, mas o Senhor está no controle, e Ele entrega, mas não abandona, disciplina, mas prepara o resgate, e isso aponta para o nosso Senhor Jesus Cristo. Sansão será levantado como um libertador mais à frente, mas ele é um libertador temporário e falho. Mas ele vai apontar exatamente para o perfeito libertador que nós necessitamos, que é Cristo Jesus. Ele não apenas nos livra do filisteu de ontem, mas ele nos liberta do pecado e da morte. Em Cristo temos não apenas uma disciplina corretiva, mas nós temos uma redenção definitiva. Ele é a prova de que Deus nunca abandona o seu povo. Ele é a esperança que transforma juízo em salvação, escravidão em liberdade, morte em vida e vida abundante. Essa mensagem aponta para o Calvário. O Deus que entrega para disciplinar é o Deus que entregou o seu Filho para nos salvar. Que entregou o seu Filho para que nós tenhamos salvação. Então confie em Cristo, renda-se a Ele e espere nele, porque é nele que nós encontramos a bênção da vida, a paz com Deus e a esperança futura. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Vamos orar nesse instante. Eu gostaria de convidar você
a fazer uma avaliação do que você tem projetado para o ano de 2026 e para aquilo que você tem buscado diante do Senhor. Eu sei que o seu coração está cheio de projetos. Eu gostaria de fazer uma pergunta: os seus projetos estão corretos à luz de Deus ou precisam de ser corrigido a rota? Coloque isso diante do Senhor. Vamos orar.